Olá, meu irmão, graça e paz de Deus em tua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Com Fé Venceremos, aqui pela obra Evangelizar. Eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador e missionário da comunidade Filhos de João Batista, de Minas Gerais. É uma alegria muito grande para mim podermos estarmos juntos, ao iniciarmos mais um dia aqui, para juntos meditarmos a palavra de Deus. E já assim te convido, eu não sei como é que está o seu dia, às vezes a gente já começa o dia tão atribulado, correndo, com tantos afazeres, com a nossa agenda tão cheia e nós não temos tempo de exercer o nosso pensamento a Deus. Então eu te convido, nesse momento, para um instantezinho e eleva o seu pensamento a Deus, já consagrando e colocando na presença dele todo este dia de trabalho, de atividades, de aquilo que você tem que fazer neste dia. Coloque para ele o que você precisa fazer, aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, que nós estejamos na presença do Senhor. Faça isso agora, nesse instantezinho de silêncio no seu coração. E eu já quero te convidar a tomar a sua palavra conosco. O tema do nosso programa hoje, nós vamos meditar sobre a fé. A fé que nos dá meios para alcançar a vitória. Se tem algo que move o céu, é a nossa fé. É a fé, Paulo vai dizer, fé é a certeza daquilo que não se vê. Então é pela fé que nós podemos alcançar vitórias. Eu já quero te convidar a tomar a sua palavra comigo. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu vou lendo. Fé é a consistência do que se espera, a prova do que não se vê. Por ela, os antigos receberam a aprovação. Pela fé, compreendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, o visível a partir do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Por ela, o declararam justo, e Deus aprovou seus dons. Pela fé, Enoque foi transladado sem passar pela morte, e não encontraram, porque Deus o havia levado. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos entender um pouquinho essa palavra. Paulo, que é o autor da carta aos Hebreus, ele está escrevendo para a comunidade e está dizendo o seguinte: foi pela fé que muitos dos nossos antepassados foram justificados, após terem passado pela prova. Todo tempo difícil, Deus levanta homens e mulheres de fé, para que, sendo testados, eles possam ser aprovados. O nosso mundo é assim. Ninguém pode se dizer um exemplo, tá? Ninguém pode se dizer que é advogado sem fazer a faculdade e passar pela prova de OAB. Eu, Eduardo, sou bacharel em ciências contábeis, mas como eu nunca exerci a contabilidade, eu não fiz a prova do CRC. Então eu não posso dizer que eu sou um contador, eu sou apenas um bacharel em ciências contábeis. Quando uma criança, um adolescente, um jovem, termina o segundo grau, ele, para entrar na faculdade, ele precisa passar por uma prova chamada vestibular, ou então Enem nos nossos dias. Ou seja, para que sempre nós avancemos para um nível maior, nós precisamos passar por uma prova, para que após então sejamos provados, nós também sejamos justificados. E assim Paulo vai dizer: pela fé muitos foram testados e provados, mas também todos eles receberam a vitória. Vamos entender isso. Saulo, antes de se tornar Paulo, era perseguidor e assassino dos cristãos. Ele que matou vários cristãos. Agora ele está a caminho da cidade de Damasco. E nesse caminho para Damasco ele encontra com a grande luz. Dentro dessa luz ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Este homem fica cego por 3 dias.
na sala da casa do sacerdote Ananias, ele então recebe o Espírito Santo, morre Saulo e se levanta Paulo, a maior coluna da igreja. Morreu Saulo e se levantou um novo homem pela fé. Entenda, Paulo está nos ensinando que a fé é a base do que nós cremos. Paulo vai dizer, a fé é a base da esperança e a esperança não engana. O que é isso, Eduardo? Vou trazer para os nossos dias. O que é ter fé e o que é ter esperança? Fé e esperança é eu dar o passo, mesmo muitas vezes sem enxergar o chão. Mas eu creio e eu tenho esperança que Deus irá colocar o chão. Fé é quando ninguém está dizendo, não dá. Quando ninguém está dizendo, é possível. Mas pela fé eu digo, é possível. Ter esperança é quando todo mundo está dizendo, desiste, não vale a pena, não tem mais jeito. Mas pela fé eu digo, tem jeito sim. Pela fé eu digo, é possível sim. Porque a fé move montanhas, vai dizer Jesus. Se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a esta montanha, saia daqui e lança-te ao mar, e a montanha obedeceria. Entenda, a fé, ela não precisa ser grande, quanto maior, melhor. Mas Jesus ensina que ela precisa ser verdadeira e autêntica. Não uma fé baseada naquilo que os outros dizem, não uma fé baseada naquilo que eu escutei ouvir de Deus, mas uma fé baseada na minha experiência pessoal com Deus. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Todos os grandes homens e mulheres foram provados. Todos, sem exceção, de Gênesis a Apocalipse. Se nós formos estudar a Bíblia, nós encontraremos que todo grande homem, toda grande mulher da história foi testado. Por exemplo, Noé foi testado na arca durante o dilúvio. Enquanto Deus mandou ele construir a arca, ninguém acreditava. Todo mundo passava e zombava, porque estava um calor, um sol. E ele construindo a arca dizendo que viria um dilúvio. Se nem chover, chovia, quem dirá um dilúvio? E aquele povo começou a dizer, ele é louco, ele está ficando louco. Ninguém acreditou em Noé. Mas Noé foi provado e testado aonde? Na humilhação, na vergonha, enquanto muitos o abandonaram, enquanto muitos apontavam o dedo dizendo, ele é louco, como é que ele pode acreditar nisso? Mas depois, quando veio o dilúvio, ele foi justificado e todos passaram a acreditar nele. É isso que muitas vezes acontece comigo e com você. Talvez o nosso casamento está ruim. Tantas pessoas dizem, não, desiste. Você merece ser feliz e você não quer desistir. Você não quer desistir. E as pessoas começam a dizer, você é louca, você é louco. Abre mão desse filho, não tem mais jeito. Mas pela fé você fala, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou conquistar o meu milagre. E então, eu garanto para você, Deus vai honrar a sua fé. Você não será envergonhado, você não ficará envergonhada. Deus vai honrar a sua fé. Enquanto todo mundo está dizendo desista, eu te digo para você, continua, com Deus você pode. Pela fé você pode alcançar o seu milagre. Abraão, o pai da fé, também foi testado na sua fé. Quando ele, após esperar tantos anos pelo cumprimento do seu filho da promessa, Isaque, quando Isaque nasce, Deus pede o quê? O sacrifício de Isaque. O filho amado de Abraão, aquele que era sido considerado estéril, já era de idade avançada, após gerar Isaque, gerou Isaque com dificuldade. Agora o menino Isaque já está grandinho. E Deus fala, sobe até a montanha e sacrifica Isaque. E Abraão, no ato de fé, pega o menino, leva para o alto da montanha, prepara o altar. Quando ele pega o machadinho para sacrificar o menino, Deus fala, para Abraão, não precisa mais. Você já provou que você tem fé em mim. Pega o cordeiro que está amarrado embaixo do galho e sacrifica no lugar de Isaque, mas não mata o seu filho. Abraão foi testado na sua fé e alcançou o milagre de Deus, sendo o pai da fé, recebendo uma geração próspera como as estrelas do céu e as areias do mar. Isaque gerou Jacó, gerou Esaú.
e foi testado na sua fé, vendo Jacó roubar a bênção do Esaú, a bênção da progenitude, a bênção da primogenitura, onde o filho mais velho deveria ser abençoado. Jacó, sabendo disso, elabora arquiteta um plano e rouba a bênção. Jacó agora é testado na sua fé, vendo o irmão roubar a bênção do outro. Jacó gera os 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e Jacó é testado, vendo seus filhos venderem o próprio irmão como escravo, por inveja de José. Moisés, gago, rejeitado pela mãe, criado como príncipe do Egito, assassina o soldado, sai fugido para Madiã e depois ele tem que voltar para libertar o povo de Israel. Foi testado na sua fé, mas depois se tornou o grande libertador de Israel. Esté foi provada no meio de 8.000 mulheres, para depois então se tornar ungida de Deus. Judite, testada na sua fé no palácio de Holofernes, até que então ela entra e Deus concede a vitória para ela sobre o povo. Acare e Jezabel, onde o profeta Elias é testado na fé diante dos 400 profetas de Baal, onde então os profetas de Baal, Elias faz um desafio e fala: subamos a montanha e fazemos ali um sacrifício para ver quem é o Deus verdadeiro. E então a história vai dizer que eles subiram e então eles colocaram diante do altar um novilho, um cordeiro, mataram. E Elias falou: todos nós vamos clamar, cada um para o seu Deus. E o Deus que consumiu a oferenda primeiro é o Deus verdadeiro. E a história diz que aqueles 400 profetas de Baal começaram a louvar, começaram a clamar o Deus Baal para que Baal viesse consumir a oferenda. E foi às 6 da manhã e eles começaram a gritar: Baal, consome a oferenda. Baal não respondeu. 9 horas da manhã, aqueles homens começaram a gritar ainda mais alto: Baal, vem consumir a oferenda. E Baal não respondeu. Elias começou a gritar: grita mais alto, pode ser que Baal esteja dormindo. E aqueles homens começaram a ficar enfurecidos. Meio-dia eles gritavam mais alto e Baal não respondeu. Elias falou: chega, Baal deve estar de folga hoje, Baal não vai responder vocês, é a minha vez. E Elias ainda falou: vai lá, pega os baldes de água, joga em cima do cordeiro. Elias foi lá, abriu uma vala em volta do altar e falou: encharca aí de água, porque o meu Deus vai consumir essa oferenda com água e tudo. E a palavra vai dizer que Elias só falou: ô Deus, para que todos saibam quem é o Deus verdadeiro, consome essa oferenda, honra aqui o teu servo. E a palavra vai dizer que Deus mandou num raio e consumiu a oferenda, o cordeiro, a água evaporou, subiu a fumaça e Deus verdadeiro foi honrado. E aqueles 400 profetas de Baal se prostraram e adoraram o Deus verdadeiro. Elias foi provado na sua fé. Jesus foi testado na sua fé no deserto. Durante os 40 dias que passou no deserto, com o seu encontro com o demônio testa a fé de Jesus em Deus, dizendo 3 perguntas. Jesus responde o demônio com 3 versículos bíblicos e ali ele é testado na fé, mas ele não desiste. Depois, mais tarde, Jesus novamente ele é testado no Monte das Oliveiras, onde ele fala a sua oração: Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a sua, porque a sua tem que prevalecer sobre a minha. E assim, Jesus, testado na fé mais uma vez, não voltou atrás e assim conquistou para nós a liberdade. Os milagres que Jesus realizou na Bíblia, se nós pegarmos praticamente todos eles, durante a sua vida pública, muitos dos milagres que Jesus realizava, ele finalizava assim: vai, a tua fé te salvou. Muitas vezes, vai, você alcançou o teu milagre pela fé. Diante do cego, a pergunta que Jesus fez para o cego: o que queres que eu te faça? O homem era cego, estava nítido ali o que aquele homem poderia pedir. Mas por que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus queria ouvir da boca, dos lábios do homem, a demonstração de fé. Por isso que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça?
para que o cego respondesse: que eu veja, Senhor, porque isso prova para Jesus a fé daquele homem na capacidade de Jesus fazê-lo enxergar. Muitas vezes é a mesma pergunta que Deus faz para mim e para você: o que queres que eu te faça? E nós diminuímos Deus ao tamanho da nossa mente. Muitas vezes a gente pede pouco e recebe pouco, porque pedistes mal, vai dizer a palavra. Quem pede pouco, recebe pouco. Quem pede muito, recebe muito. Deus não é um Deus para caber na nossa mente. Deus é um Deus para caber no nosso coração. Não queira diminuir Deus ao tamanho do seu pensamento. Não queira. Deus é muito maior do que tudo isso. Entenda, é preciso ter fé para alcançar milagres. Não é eu esperar ter milagre para depois eu ter fé. O que provoca o milagre é a nossa fé. A fé é a matéria-prima para Deus produzir o nosso milagre. É pela fé que Deus une no céu e manda em resposta milagre. Quando você manda fé para o céu, Deus responde do céu com milagre, com bênção, com abundância, com prosperidade, com restauração de casamento. Fé nos dá os meios para a vitória. Essa é a nossa certeza. A certeza que vence o mundo é a nossa fé. E eu quero aqui trabalhar 5 passos para que a gente possa aumentar a nossa fé. E as perguntas que às vezes algumas pessoas me fazem nas minhas redes sociais: Eduardo, como é que é possível aumentar a nossa fé? E eu quero trazer de maneira muito simples, neste programa, juntamente com a obra Evangelizar, porque esse é o nosso objetivo. Tudo o que fazemos aqui na obra Evangelizar é para que você tenha uma fé ainda mais convicta, para que você aumente a sua intimidade com Deus. O nosso objetivo, o objetivo da nossa obra é fazer você crescer em fé e maturidade espiritual. Esse é o objetivo da nossa obra e é assim sim, em 5 passos que eu quero dar para você, para que a gente possa aumentar a nossa fé. Tome o seu diário espiritual, tome o seu caderninho de anotações, a sua Bíblia e anote esses 5 passos de maneira bem prática para que eu e você cresçamos na nossa fé. Primeiro ensinamento e primeira dica para aumentar a nossa fé: não faça nada sem rezar. Vou repetir, primeira dica: não faça nada sem rezar. Jesus vai dizer: orai sem cessar. É orar a todo instante, com vontade e sem vontade. Como assim, Eduardo? Irmãos, tem dias que nós estamos cansados, tem dias que nós estamos chateados. E é normal, então, que nesses dias nós não tenhamos tanta vontade de rezar. Mas nós precisamos entender que a oração é como o alimento diário. Assim como nós precisamos da comida para alimentar o nosso corpo físico, nós precisamos da oração para alimentar o nosso espírito. Quanto mais eu rezo, mais eu tenho vontade de rezar. E quanto mais eu rezo, mais próximo de Deus eu fico. E quanto mais próximo de Deus eu fico, mais milagres e graças eu recebo. Então a primeira dica para aumentar a fé é: não faça nada sem rezar. Com vontade e sem vontade. Nada sem rezar. Segundo ensinamento do nosso programa de hoje: libere o seu coração de coisas negativas. Isso mesmo, libere o seu coração de coisas negativas. O que é isso? Para de ficar ouvindo as pessoas que só querem te jogar para baixo. Para de ficar ouvindo pessoas que não vão te fazer crescer na fé. Muitas vezes, infelizmente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós encontraremos muitas pessoas para dizer para nós: tá difícil, realmente os dias estão maus, esse negócio de casamento dá muito certo, não, vida financeira tá terrível, não, fazer faculdade para quê? Não, marcar o casamento para quê? Ter filhos então não. É isso que a gente vai encontrar. Então nós precisamos tampar os nossos ouvidos para as coisas negativas e passar a ouvir aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Eu não estou dizendo para a gente viver no mundo de ilusão, não é isso.
Não é isso que eu estou te dizendo. Eu sei que a gente vai ter dificuldade, tem. Tem adversidade? Tem, no casamento, com filhos, na vida financeira, na vida profissional, na vida espiritual, na vida emocional, nós vamos ter adversidades. Mas o que eu quero te dizer é que a gente precisa parar de ficar ouvindo esse povo e passar a ouvir mais aquilo que Deus tem de nós. Libera o seu coração de coisas negativas. Eu, Eduardo, quando comecei a pregar, há 20 anos atrás, eu escutei de pessoas dizendo para mim o seguinte, que eu nunca seria um pregador. Porque gesticula demais, porque você fala demais, porque você grita demais. 20 anos se passaram, algumas dessas pessoas nem na igreja estão mais. E hoje nós estamos aqui juntos na obra Evangelizar, levando essa palavra até com você. Não para orgulho e não para vaidade, mas porque eu não parei diante daquilo que as pessoas me disseram, mas eu escutei aquilo que Deus falava de mim. Libera o seu coração de coisas negativas. Se falaram que você não vai chegar, eu digo para você, com Deus você vai chegar. Se disseram para você que você não pode, eu digo para você que com Deus você pode sim. Seja ousado em Deus. Libera o seu coração e os seus ouvidos de coisas negativas e passe a ouvir aquilo que Deus tem para você. Terceiro ensinamento para que a gente possa aumentar a nossa fé. Estabeleça as metas de oração e ação. Estabeleça metas de oração e de ação. O que é isso? Para que a gente possa buscar os nossos sonhos, nós temos que aumentar a nossa fé. Então estabeleça as metas de oração. Isso mesmo. Coloque na sua agenda do seu dia a dia. Eu sempre falo isso da importância de nós termos um planejamento diário, semanal e mensal. Quantos de nós vivemos o nosso dia tão corrido que às vezes a gente levanta de manhã querendo com 1000 planos e no final do dia a gente deita na cama e a gente fala, poxa vida, não dei conta de fazer a metade do que eu precisava. Quantas vezes nós pensamos e falamos, parece que o dia não tem mais 24 horas, parece que a semana não tem mais 7 dias. E realmente é esse o sentimento. As coisas estão passando muito rápido, os tempos estão passando rápidos. Nós celebramos o Natal, já vamos celebrar outro, o tempo passa, o tempo voa, muito rápido. Então é necessário um planejamento, porque se nós não planejarmos, coisas vão escapar. Eu, Eduardo, sou missionário, sou pai, sou esposo, sou administrador da comunidade, tenho que viajar, tenho que fazer pregações, tenho que preparar conteúdo para as redes sociais. Então, se eu não fizer um planejamento do meu dia, eu passo o dia inteiro sem rezar. Estou aqui confessando para você publicamente, para o Brasil inteiro, em rede nacional, as minhas misérias. Que se eu não vigiar, eu também não rezo uma Ave Maria no meu dia. Por quê? Porque as atividades vão me atropelando. Embora quando eu produzo conteúdo para o Instagram, para a TV, para tudo, eu estou produzindo conteúdo de evangelização. Por mais que tudo que eu esteja fazendo administrando a comunidade é para evangelizar. Mas eu digo que se eu não vigiar, eu não rezo uma Ave Maria por dia. Então eu preciso colocar no meu planejamento diário 5 minutos que seja de oração. Ou, o que eu sempre costumo dizer, como é que a gente faz para rezar mais? Faça do seu dia uma constante oração. Ouça músicas de Deus. Eleve o seu pensamento a Deus. Vai comer? Faça oração para comer agradecendo o alimento. Levantou de manhã, obrigado Deus pelo dia. Vai dormir, obrigado Senhor pelas vitórias conquistadas, por aquilo que deu certo, por aquilo que não deu certo. E assim a gente vai avançando em oração e intimidade com Deus. Quarto ensinamento. Perseverança. Para aumentarmos a nossa fé é necessário perseverança. Não desista na primeira dificuldade. Fez um planejamento de um dia, de você rezar 10 minutos, de rezar um terço, não deu certo? Ok, tudo bem, não se culpe, não se martirize, começa amanhã, mas faça. Fez uma meta semanal de ler a palavra, ler a Bíblia, 3 capítulos na semana. Não conseguiu ler 3, leu 1? Glória a Deus pelo 1. Se esforce na próxima semana para cumprir o objetivo. Perseverança, não pare na primeira dificuldade. Continua, persevera e assim aumentaremos na fé. Quinto e último ensinamento. Não tenha medo de nada. A fé é o meio para alcançarmos a vitória. Não tenha medo. 365 vezes a Bíblia vai dizer, não tenha medo, eu estou contigo, não tenhas medos, avança, não tenha medo de nada. A fé é a certeza que vence o mundo. Diante que o mundo está dizendo, tudo está ruim, pela fé nós dizemos, vai melhorar.
Enquanto todo mundo está dizendo, o desemprego está crescendo, pela fé eu digo, eu vou conquistar o meu novo emprego. Pela fé, o mundo está indo de mal a pior. Pela fé eu digo, vai dar certo e vai ser melhor. Se tenho a certeza que vence o mundo, é a nossa fé. Loucuras para um, vitória para nós que somos cristãos. Aumente a sua fé, caminhe, se esforce, reze mais, crie intimidade com Deus e assim nós alcançaremos as vitórias. Juntos evangelizamos mais. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Perseverança sempre, intimidade com Ele. Conte com as nossas orações e com a nossa fé. Juntando a sua fé com a fé nossa da obra Evangelizar, nós alcançaremos milagres. Que Deus te abençoe e até um próximo programa. Com fé, venceremos.